Queridos, hoje nós recebemos aqui uma convidada muito especial, a pastora Maressa. Queria convidá-la para subir aqui. Não, pode ser isso. A pastora Patrícia vai estar orando pela pastora Maressa. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha filha. Amém, meus irmãos? Vamos levantar as mãos, orar por ela. Já recebemos muito aqui pelo louvor, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra aí, né? Rema, preparada para nós, né? Vamos levantar a mão e orar pela vida dela. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Pai que prepara um banquete para os filhos. Nós estamos aqui como filhos nessa noite. Para receber do pão, do alimento que desce do céu para as nossas vidas nessa noite. Nós apresentamos a tua filha porque ela já se encontra diante do teu altar. Ela já está diante da tua presença. Guarda tudo aquilo que leva o nome da tua filha. Guarda a casa, ministério, aquilo que ela deixou para estar aqui nesta casa nessa noite. Pai, guarda tudo. Cobre tudo com o teu sangue, Senhor. Cada levante caia por terra nessa noite. E que o óleo fresco da parte do Senhor desça, Pai, sobre a cabeça dela nessa noite. E que aquilo que o céu já derramou no secreto, aquilo que o céu, Pai, já fez transbordar o coração dela nessa noite, se derrame sobre nós nessa noite. Que esse ambiente seja selado com o sangue do Cordeiro nessa noite. Para que o alimento, o pão que o Senhor derramou sobre ela, seja derramado sobre o nosso coração nesta noite. Que a medida que o céu preparou para essa noite, seja derramada sobre o nosso coração. Nem pouco e nem além daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Mas a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. A use com poder e graça nessa noite. A use, Senhor, na porção, mais uma vez eu repito, na medida que o Senhor tem para essa noite. Aquilo que o Senhor tem para essa casa nessa noite. A medida que o Senhor tem derramado para essa noite. E o Senhor sabe daquilo que o Senhor tem derramado sobre esse altar. Que o Senhor a use, Senhor, com graça, com poder, com autoridade e com a palavra rema que desce do céu nessa noite. Assim nós oramos e abençoamos a pastora Maressa nessa noite, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, Maressa. Jesus te abençoe. Amém. Glória a Jesus, toda glória a Jesus. Amém. Maranata, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Glória a Jesus. Estou vindo ali da cidade de Guanhães, mas congrego na Igreja Batista Dínamos da cidade de São João Evangelista, com o pastoreio do pastor Werley e pastora Detinha. O pastor Rafael aqui também se encontra. E glória a Deus, né? Jesus é bom o tempo todo. Glória a Jesus. Nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. Nós amamos o Senhor e esse é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Amá-lo sobre todas as coisas. Quando o Senhor me encontrou aos 11 anos de idade, Ele me encontrou e falou assim: Maressa, você nasceu para me amar e para que eu te ame. Esse é o propósito, se você não encontrou ainda o seu propósito, é amá-lo. O seu propósito é ter um relacionamento com Ele. O Senhor nos criou para um relacionamento com Ele. Mas nós os perdemos na história. E destituídos fomos da glória de Deus deste lugar. E foi necessário Cristo Jesus morrer por mim e por você. E hoje nós temos um Senhor. Nós temos um Deus. Nós temos um Salvador. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria
conversando com o Senhor a respeito da mensagem que Ele queria para a igreja. Nós vamos ler alguns textos e eu espero, em nome de Jesus, eu não sei quantos minutos eu tenho. Amém. Muito obrigada, Patrícia. Glória a Deus. Nós vamos percorrer alguns textos da Bíblia. E Espírito Santo, eis aqui o teu povo, o teu rebanho. Pai, usa-me conforme a tua vontade, Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra a cada coração. Senhor, que o nosso coração esteja assim receptivo para receber a tua palavra e apenas a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria de abrir primeiro no livro de João, capítulo 10. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Glória a Jesus. E está escrito da seguinte forma: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E ele continua a respeito dele: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. E ele continua a respeito dele: eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. E haverá um só rebanho. E um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Aqui Jesus Cristo está falando a respeito da voz que nós precisamos ouvir. Porque há um só rebanho, há um só pastor. Hoje eu estou aqui na cidade de Governador Valadares, na Igreja de Cristo. Eu aprendi isso com o profeta. Qual
igreja que você está? Na igreja de Cristo da cidade de Governador Valadares. Porque sobre a cidade de Governador Valadares há uma igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo Jesus. Amém, queridos? E nós temos um pastor. E a ovelha, ela ouve a audição da ovelha. E quando o pastor chama, ela vai de encontro. Mas ela não vai de encontro a uma voz estranha. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar, porque Jesus veio, nos justificou, rasgou o véu para que nós estivéssemos neste lugar de encontro com o Senhor todos os dias. Afinal, o Senhor não nos chamou para sermos o crente de domingo. O Senhor nos chamou para sermos filhos. E o filho se relaciona com o pai, tem intimidade com o pai, é livre para se relacionar. Ele quebra todos os paradigmas do que a religião criou. Até porque a palavra religião significa religare, mas o homem a banalizou e criou liturgias, criou currais. Mas nós temos um bom pastor. E nós apontamos para Ele. Nós apontamos para Ele, o único autor e aperfeiçoador da nossa fé. E Ele fala aos seus discípulos: eu preciso ir para enviar o Consolador. Nós não podemos banalizar a atuação do Deus Espírito Santo. Afinal, é o Deus que está conosco, o Deus Espírito Santo, porque Jesus está assentado no mais alto trono de glória. Ele veio, morreu, ressuscitou e está agora assentado à direita de Deus, advogando por mim e por você. Advogando por mim e por você. E Ele é justo em todas as suas causas. Ele é imparcial. Ele não acusa por rumores. Ele conhece toda a verdade. Ele discerne toda a história, em todo o tempo, cada coração, cada atuação e intuição, cada propósito e motivação do nosso coração. O Senhor, o Deus de toda a história, nós apontamos para Ele. Lembra de João Batista, o maior nascido de mulheres? Ele não fez milagre nenhum. Mas Ele apontou para Ele. Ele preparou o caminho para Ele. Aquele que viria, Ele é. Aquele que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Nós precisamos voltar para Jesus. A palavra do Senhor para a igreja é dos últimos dias. A palavra do Senhor para a igreja na face da terra: volte-se para mim, o bom pastor que deu a vida por vocês. Nós não podemos mais costurar o véu. E nós voltamos a costurar o véu. E o véu foi rasgado, querido. Por um alto preço o véu foi rasgado. E eu preciso me achegar a Ele. Afinal, Ele é meu amigo. Eu terei toda a eternidade para conhecê-lo. E a eternidade já começou. A eternidade é conhecer o Senhor. É conhecer o Senhor, aquele que me alcançou nas minhas mazelas. E o Senhor, Ele me encontra todos os dias. Ele precisa me encontrar todos os dias. Ele precisa encontrar com você todos os dias. Ele precisa te chamar todos os dias: ei filha, ei filho, volte-se para mim. Sou eu o autor da sua salvação.
Sou eu o autor da sua salvação. Paulo conhece esse Cristo no qual ele perseguiu. Ele conhece Cristo e eu creio. Cristo se revelou a ele com os olhos de fogo, a ponto dele perder a visão. Ele precisava ficar cego para as coisas externas, para que o Senhor encontrasse ele no mais profundo abismo do seu coração e o resgatasse daquele lugar. Na cegueira de Paulo, ele viu o Senhor. O Senhor, ele precisa nos encontrar nas nossas mazelas. Ele precisa encontrar o nosso coração. Será que ele é mesmo o nosso pastor, aquele que pode tirar os carrapichos, aquele que pode nos guardar, nos levar às águas tranquilas? Será que é Ele é o nosso bom pastor que vai passar conosco no vale da sombra da morte? Será que Ele é o nosso pastor que vai nos conduzir às águas tranquilas, a verdes pastos? Será? Porque Deus é. Querido, nós não podemos perder esse lugar de intimidade. Ei! Ame o Senhor sobre todas as coisas, sobre os seus títulos. Ame o Senhor mais do que o seu ministério, porque se o seu ministério te afastar de Deus, ame o Senhor mais do que o seu ministério. Sabe o que Moisés disse a Deus ali no deserto? Se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Há muitos hoje, se o Senhor falar assim, eu não vou, tá bom, só me mantenha no meu cargo e nós iremos. Sem a presença não há. O Senhor te chamou para um relacionamento. O Senhor te chamou para uma intimidade. O Senhor te chamou para tirar as escamas dos teus olhos. O Senhor te chamou para te curar de dentro para fora. O Senhor, como sabe, te chamou. Te chamou. Te chamou. Te chamou para causar ciúmes a Israel, a ponto de Israel querer se relacionar com Jesus. Ah, igreja, ouça a voz o seu bom pastor. Ouça a voz o seu bom pastor. Ouça a voz o seu bom pastor, como Paulo disse, se eu agradar a homens, desagradarei a Deus, mas se agradar a Deus, irei desagradar a homens. Oh, saraba contaremos, evene cantore. Ei, é o Senhor, e somente o Senhor. Eu amo Jesus e a sua glória, a sua plenitude. Hebreus capítulo 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Olha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Será que nessa noite você pode fazer uma decisão no seu coração de se livrar de todo o peso, de todo jugo, de todo pecado que atrapalha a sua caminhada? E olha o que ele nos diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. A alegria que lhe estava proposta.
a grande recompensa. Aquele que deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito. Aquele que quis aceitar a mim e a você como irmãos. Pense em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Como é bom ser corrigido pelo Senhor. Porque aí o Senhor está nos demonstrando que Ele nos ama. Lá em Romanos, a pior aplicação da justiça de Deus sobre a terra é quando Ele entrega o homem aos seus prazeres. Porque aí Deus já não tem mais uma aliança com ele. Então, quando Deus te entrega aos seus prazeres, você agora já não é mais. Mas o Senhor, Ele disciplina e corrige a mim e a você. E como é bom ser corrigido por Deus. Lembra de Davi? Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. Davi, um homem segundo o coração de Deus, queria andar em conformidade com o coração de Deus. Saul não. Saul, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a sua coroa, com o trono. Ele estava preocupado com a sua reputação diante dos homens e não diante de Deus. Mas Davi não. E nós vamos chegar em Davi. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Eu já fui. Tinha uma varinha de marmelo em cima do armário lá de casa. E a mamãe, ela já olhava para mim, já olhava para a varinha de marmelo. Ô glória! Eu agradeço a Deus pelas disciplinas, pela correção. Agradeço a Deus. Porque o pai, a mãe que ama o seu filho, o corrige. Não deixa ao seu bel prazer. Não, porque você precisa disciplinar. Porque você precisa orientar no caminho que deve andar. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A vida e a morte. E o Senhor fala: peço que escolhe a vida. É uma escolha, todos os dias. Amar o Senhor é uma escolha todos os dias. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Até porque sem santidade, ninguém verá a Deus. É santidade. Estava conversando com Alice. Jesus, Ele veio, nos justificou. Recebemos o sangue do Cordeiro sobre nós.
Mas nós estamos ainda vivendo um processo de santificação. Estamos nessa corrida, estamos fazendo parte desse bom combate, participando do processo de santificação. Nós não podemos esquecer disso nenhum dia. Todos os dias, quando você acordar, você já abre os seus olhos e fala assim: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Porque sem o Espírito Santo eu não consigo caminhar nesse processo de santificação. Porque é necessário que o Espírito Santo me conduza a toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre de você mesmo? Que o seu amigo e Deus seja o Espírito Santo. Ele não te deixará confundido, Ele não te deixará em dúvida, porque nele não há sombra de variação. Ele é perfeito. Honre o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ei! Não apagueis o Espírito Santo. Quando você apaga o Espírito Santo, é porque outras vozes estão sendo mais autoridade sobre a sua vida do que o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai contra a palavra dele. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Porque o Espírito Santo não vai ir contra a palavra dele. E de Gênesis a Apocalipse, eu quero te falar aqui, igreja, é sobre Jesus. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, revela o Filho. E nós precisamos ler as Escrituras agora, voltados para Cristo Jesus. Aqueles os quais os profetas falaram, mas não viram. Quem é esse que nós profetizamos, mas eles profetizaram. E hoje nós temos a revelação da maior profecia, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Então a santidade é necessária, porque há muitos naquele dia: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor falará: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Porque usurpar do nome de Deus custará bem caro naquele dia. No grande dia do Senhor. Porque a autoridade no nome de Jesus. Porque nós temos fé na autoridade que há no nome de Jesus. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Não. Ali a carne sobe, você fica com raiva da sua mãe, você fala que vai embora de casa, que você quer completar 18 anos e não sei o quê, você quer ser independente. É? Não é isso mesmo? Mas é para o seu bem. É para o nosso bem. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Israel por muitas vezes não aceitou a disciplina do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 7, Deus fala assim: Jeremias, não peça mais misericórdia, porque eu tenho toda a razão para mirar contra esse povo. Eles são idólatras, eles se prostituíram, eles adulteraram com outras nações. Eles acendem altares a outros deuses. Então eu tenho toda a razão para me revoltar contra eles. Eu preciso
levá-los ao cativeiro. Porque todas as vezes que o Senhor nos leva ao deserto, não é para nos matar. É para se revelar que Ele é Deus. E nós precisamos nos submeter a Ele. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Nós construímos sobre uma rocha inabalável que é Cristo. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar outro fundamento a não ser esse. E o fundamento de Cristo é completamente invertido do reino caído. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou e veio como homem e morreu morte de cruz, a morte mais vergonhosa. Aquele que era escolheu não ser, para que eu e você tivéssemos uma identidade restaurada. Ei, nós não construiremos sobre outra rocha. Aquele que deu a sua vida. Sabe o que é dar a sua vida? É negar a si mesmo todos os dias e tomar a sua cruz. É quando você tem razão e você para a sua razão e começa a agir por graça. Porque Jesus tinha toda a razão para não ir à cruz, e Ele foi à cruz. Sabe por que Ele foi à cruz? Porque Ele veio cumprir a vontade do Pai e não a vontade dEle. A palavra do Senhor diz que Ele tem uma vontade, porque Ele veio como homem, querido. 100% homem, Ele veio com mais humanidade do que eu e você. Sabia? Porque Ele veio 100% homem. E o que é 100% homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade caiu porcentagem. Ele veio 100% para cumprir a vontade do Pai. Não a dele, mas a vontade do Pai. Então esse é o renúncia, ele poderia virar para Pilatos, ok, não vou para a cruz. Deus, envia os seus anjos e revela o seu poder. Nós precisamos cumprir a vontade do nosso Pai. Mas nós construímos altares para cumprir a nossa vontade. Nós construímos estruturas para cumprir a nossa vontade. Nós construímos legados para cumprir a nossa vontade. Porque nós não paramos para ouvir o nosso bom pastor. Nós não paramos. Vamos lá, para que nós possamos cumprir a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. O Senhor te quer bem, Ele quer a mim, a você bem. Amém? Glória a Jesus, toda a glória a Jesus. Mateus capítulo 23.
Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo que fazem para se exibir, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, nos banquetes, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças e de ser chamado rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e vocês todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu Pai. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Não é os humilhados que serão exaltados, não. A gente pegou esse versículo, distorceu ele, para querer romper. Não, aqueles que são humilhados, que se humilham. Se você se humilhar, se submeter, você será exaltado. Lembra? Cristo se humilhou. E Cristo nos chamou para segui-lo. Então, tudo que Cristo faz, eu faço. Porque discípulo é isso. O que é a palavra cristão? Pequeno Cristo. Você segue o seu Senhor. O Evangelho é a coisa mais louca do mundo. Que loucura! Porque o Evangelho nos chamou para morrer. Para vivermos para algo maior. É um senso de eternidade, de temor do Senhor. Precisamos ter temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A palavra do Senhor diz que nós podemos profetizar, amém? E você profetiza a palavra. Você ora a palavra, eu não sei o que orar, ora a palavra. Hoje eu não sei o que orar, vai lá nos Salmos. Declara a palavra. Declara a palavra. Já viu aquele livrinho da Valnice Milhomes? Orando a palavra. Meu Deus. Épocas de batalha espiritual tão intensas que eu não sabia mais o que orar. Eu ia no livrinho, orando a palavra. Não era um ritual, era uma convicção diante daquilo. Gente, nós precisamos ter temor até mesmo de orar. O quão sério é o mundo espiritual, o quão sério é o mundo espiritual, e nós precisamos ter temor até mesmo em orar. Como orar? E Cristo nos ensina: santificado seja o teu nome. Que oração é essa que não começa santificando o nome do Senhor? Amém? Mas vamos lá, porque eu preciso ser. Mas vamos voltar a Davi. Davi preocupou em ouvir o Senhor. E nós vemos as mazelas de Davi. Davi caiu, adulterou. Não apenas o homicídio, não apenas o adultério, mas o homicídio. Uau! Quem é esse? Um homem segundo o coração de Deus?
Porque ele tinha temor. Profetas. Todos nós podemos profetizar. Mas existe o ofício profético. Aquele que Deus levanta mesmo como profeta. E Deus levanta um homem chamado Natã. E esse homem vai de encontro a Davi. Com a autoridade do céu. Encontra Davi. Confronta Davi. Presta atenção. Não afronta, confronta. Corrige, por quê? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Vá de encontro a Davi. E confronta. Porque a autoridade maior era Deus e não Davi. Porque o profeta é o profeta de Deus. E não o profeta do homem. O profeta, ele precisa ser o profeta de Deus. Quando o profeta chegava, eles perguntavam, você vem em paz? Eles perguntavam, você veio em paz? Ei, ame o Senhor. Por mais que isso te cause perseguição. A princípio, Pedro nega a Cristo. Pedro negou. Mas ao percorrer da história, ao conhecer o Senhor cada vez mais, ele fala, eu não posso morrer a morte do meu Cristo. Coloca de cabeça para baixo. Entende? Amar o Senhor. Natã foi lá, confrontou, porque ele precisava resgatar Davi. Ele precisava ser voz profética de Deus na vida de Davi. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? O Senhor o levou a um cenário catastrófico. E ele chega ali e o Senhor coloca ele naquele lugar e pergunta, pode esses ossos tornarem a viver? Ezequiel para ouvir o que Deus tinha para falar. O Senhor sabe. O Senhor sabe qual é a tua vontade, qual é a tua palavra, o que o Senhor tem. Eu preciso ouvir o que o céu tem a dizer, porque o céu tem compromisso de respaldar o que Ele fala, não o que eu falo. Ei, vamos lá, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18. Vou ler rapidamente. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e aos seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, você irá comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu, claro que sim. Ó a empolgação, diante do banquete. Ele foi persuadido. Claro que sim. Você e eu somos um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. Cuidado na sua empolgação de entrar em batalhas que o Senhor não te autorizou a entrar. E acrescentou, depois ele voltou, né? Antes, porém, consultem o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total. E perguntou, consultou quem? Convocou quem, gente? Os profetas. Cerca de 400, não foi pouco não, é muito, hein? No total.
e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Josafá percebeu que todos os 400 profetas já não mais profetizavam pelo Senhor. Precisamos submeter a nossa carne ao Senhor. Lembra quando Davi pediu a Natã a respeito do templo? Natã, para construir o templo, automaticamente Natã já autorizou. Amém, pode construir, é uma obra maravilhosa. Glória a Deus, vai glorificar o nome do Senhor, é esplêndido. Como que o Senhor não vai falar não para isso? Né? E ali, o Senhor volta para Natã e fala: Natã, olha, Davi não pode. Davi derramou muito sangue. Volta para Davi e fala o que o Senhor está falando, o que eu estou falando. O profeta Natã, na sua humildade, precisou voltar a Davi e falar assim: então, Davi, Deus não te autorizou a construir. Deus te deu o projeto, mas a execução não é com você, é com seu filho. Porque ele precisou parar para ouvir o Senhor. Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Só coisas ruins. Porque nem sempre o profeta tem só coisa boa para entregar. Lembra? Você veio em paz? Querido, e o coração do profeta precisa ter o coração de Deus. Eu não posso ter a boca profética sem antes sentir o coração do Senhor. Porque você lembra de Jonas? Jonas foi profetizar contra Nínive, o juízo de Deus, uma cidade idólatra, violenta, terrível. Nínive, completamente terrível. Tanto que ele não quis ir. E ele profetiza a justiça, o juízo de Deus sobre aquele lugar. Eles rapidamente, um povo pagão, se arrependeu. Aquele povo se arrepende, o rei tira as vestes, se veste de pano de saco, se curva em cinzas, jejua e pede para todo mundo jejuar, inclusive os animais. Todos jejuam em arrependimento, porque ouviram a palavra do Senhor e conhecia o Deus que mandou a palavra de juízo. Só que o coração de Jonas não era o coração de Deus. Porque aquele povo se arrependeu. Aquele povo se arrependeu. E Jonas fica revoltado. Eu sabia, Senhor, porque eu vim profetizar juízo. Mas o Senhor é misericordioso. Porque Jonas sentou ali para ver a desgraça de Nínive. Só que dependia deles, se curvar ou não debaixo da disciplina do Senhor. Porque o Senhor é misericordioso. Ah, Efraim! Ah, Efraim! Eu que te gerei, que te tomei por mão forte, te tirei do Egito. Ah, Efraim, eu que te amei, mas você não quis me amar.
Esse coração misericordioso de Deus que quer nos encontrar, que quer nos resgatar de nós mesmos. Então o profeta, ele precisa profetizar com o coração de Deus. Mas é que o rei Acabe fica revoltado, né? Porque esse profeta nunca profetizava o que ele queria ouvir. Chama-se Micaías, filho de Imlã. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenana, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Gente, até ato profético. Não era só chegar e profetizar. Eles começaram a fazer até ato profético. Eles começaram. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro foi buscar Micaías, que lhes disse: vejam, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concordem com eles e também prometa sucesso. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordena. O profeta do Senhor diz apenas o que Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba. E será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. O Espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso, um espírito de engano na boca de todos os seus profetas. Na boca de quem? Dos profetas do rei. Na boca daqueles que não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. O Senhor disse: vá. Disse: você conseguirá enganá-lo. Vai e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, pois foi o Senhor que decretou sua desgraça. Gente, então Zedequias, filho de Kenaã, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-o de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás. Com a seguinte ordem: põe este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água, até que volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Acabe tentou usar da roupa de Josafá, se disfarçar entre o exército israelita. Só que quando o Senhor libera uma palavra, ele atira sua flecha. E como flecha, a palavra, ela tem direção.
A palavra do Senhor não faz curva. Vai e dentre a armadura atinge Acabe. E o exército se espalha e volta sem o rei. Não adianta nós escondermos da palavra que o Senhor libera. A palavra que o Senhor libera, Ele cumprirá. Mas é a palavra que o Senhor libera. E nós não precisamos fazer curva, tentar nos esconder dela. Ela se cumprirá. Seja ela boa ou ruim. Até porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Assim como a disciplina do Senhor é boa. E no momento pode parecer ruim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ame o Senhor. Viva segundo o propósito que o Senhor te chamou. Seja o profeta de Deus. Por mais que isso venha causar perseguição. Ame o Senhor sobre todas as coisas, igreja. Porque Ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Se Natan não confrontasse Davi, se Jeremias não se levantasse, se Oséias, ei, a palavra do Senhor traz vida. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por tudo que Tu és. Que o Senhor não nos deixe desviar dos Teus caminhos e que possa nos batizar com temor e nos conduzir. E que nós possamos construir sobre a rocha que é Cristo. Não adianta eu usar do prumo sobre a areia. Eu preciso usar do prumo sobre a rocha. Deus, eu preciso usar do brabassoreade cantoresev. Eu preciso usar do prumo sobre a rocha. Não há outro fundamento a não ser Cristo. É a Tua igreja, é o Teu povo, o Teu rebanho. Somos Teus, comprados, lavados e remidos. Temos um compromisso contigo. Nos encontre com os Teus olhos de fogo. Deus, nós precisamos de Ti, essa aliança contigo. Espírito Santo, cumpra o Teu propósito. Somos livres pelo Senhor. Não mais escravos, mais livres para vivermos o propósito de Deus sobre a terra. Que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre os títulos, sobre os cargos, sobre o reconhecimento dos homens. O Senhor nos chamou. E como João Batista, importa é que Ele cresça e eu diminua. Irabassore andarabasria. Profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Profetiza segundo a ordem dos céus. Recebam o coração de Deus, um coração que ama, um coração que deseja disciplinar os seus filhos porque os ama e não quer que eles se percam. O Senhor nos leva ao deserto para nos falar com carinho e com amor. O Senhor nos leva ao deserto, Senhor, para ter um encontro conosco. O Senhor nos leva ao deserto, a um lugar de completa dependência. Espírito Santo, cumpra todo o Teu propósito em nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus, cumpra o teu propósito sobre essa comunidade de fé, sobre a igreja da cidade de Valadares. Espírito Santo, é um alinhamento com o céu. Levanta os seus Natãs, levanta os Micaías, levanta os Jeremias, levanta homens segundo o coração de Deus. Levanta, Arabassore, os seus profetas, aqueles que abrem mão de tudo para encontrar com o Senhor, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Traga alinhamento, Senhor, sobre a nossa vida, e tudo que temos seja alinhado à Tua vontade e apenas à Tua vontade. Cura, liberta da depressão, da omissão. Deus, em nome de Jesus, encontra cada filho e cada filha. Deus, em nome de Jesus, e com mão forte, retira-os da depressão. Em nome do Senhor, da opressão dos homens e dos demônios. Pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor nos fez livres, e livres somos para correspondermos ao Senhor. A maior autoridade sobre toda a história. A maior autoridade sobre toda a história. Possamos ouvir a Tua voz, nos dê discernimento, discernimento, Senhor, e não mais temor dos homens, mas temor de Deus. Não mais temor dos homens, não sobre o jugo dos homens, mas sobre o jugo de Deus. Porque o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Em nome de Jesus. Vivos para a glória do Senhor. Encontre agora, Pai, e revela a paternidade em cada coração, porque não somos órfãos. Em nome de Jesus, você não ficará desamparado. Você não é órfão, você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. E aquele que te chamou é maior. Você tem pai. Você tem um compromisso com Deus. Paulo sabia que iria morrer em Roma, mas ele foi. Ele continuou, porque ele foi. E a preocupação de Paulo era que não somente pregasse para os outros, mas ele precisava se disciplinar para não perecer, a ponto de pregar para todos e perder a sua salvação. Amém? Que queime em teu coração um fogo ardente para agradar o Senhor. Para agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Jesus, como é que a gente faz para essa moça mudar para cá, né, gente? Meu Deus. A pastora Luciana está ali, né? Falando assim, é tão lindo essas coisas, né? A pastora Luciana chegou para mim e falou assim, mozão, apóstolo Luciana, tudo que nós falamos lá em casa hoje, né? Então são coisas que são lindas, quando a gente entende que tem alguém com o coração alinhado com o coração de Deus. Deixa eu falar algo para vocês sobre a pastora Marissa. Eu liguei para nossa preciosa Alice e pedi o telefone da Marissa. E aí eu mando uma mensagem para ela ministrar aqui. E ela estava na cozinha. Estava na sala o Senhor falou comigo. Eu cheguei na cozinha, o Senhor, eu abri o telefone. Ela estava na sala e o Senhor falou com ela assim, o pastor Fernando. Fala, minha filha, que é melhor. Eu estava na sala de casa e o Senhor falou comigo assim, o pastor Fernando vai entrar em contato com você. E você vai aceitar o convite. 15 minutos depois, da sala à cozinha, quando eu abro o meu telefone, a mensagem. Tem coisas que Deus sabe. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nós temos que amá-lo. Não é usá-lo, é amá-lo. Daria para nós escutarmos a pastora Marissa aqui a noite inteira. A pastora Luciana já está ali, né? Nós temos aí alguns projetos. Nós temos um seminário de mulheres aqui, que a gente está sonhando assim,
com muito cuidado, para que Deus faça algo assim, de forma muito tremenda aqui. Né? E a gente vem colocando em oração, a Helena Tanuri, uma turma aí, né, mozão? E o pastor Luciano olhou para mim e falou assim, essa aí nós vamos trazer. Então, meus irmãos, tem coisas que quando Deus faz, Ele faz. Vamos ficar de pé? Domingo você vai trazer alguém pela manhã? Não. Sangue e fogo. Eu vou repetir. Vou repetir novamente, que sangue e fogo com... Domingo você vai trazer alguém pela manhã? Amém. Ô Fabi, não adianta trazer a Dilson não, porque ela é daqui, minha filha. Isaac e Bela também não. É trazer alguém de fora. Amém? Vamos receber em nome de Jesus. Queridos, que noite maravilhosa. Que maná do céu. Amém? Que maná do céu. Que você receba tudo isso. Pai, obrigado pela vida da pastora Maressa, pela família. Leva-os em segurança, meu Pai. Guarda-os de todo acidente, esconde-os. Pai, os leva em paz, que eles se alegrem, Pai, de tudo aquilo que eles viveram aqui. Pai, obrigado porque a Tua filha, mais uma vez, foi instrumento do Senhor, para falar aos nossos corações. Conduza ela nesse ministério lindo, Pai. Prospera esse ministério, que nós a encontremos nos altares, falando a verdade do Senhor em nome de Jesus, como foi falado aqui. Pai, obrigado. Te esperamos domingo, 9 horas da manhã, amém? Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e todos dizem... Deus abençoe a todos. Até domingo, 9 horas.